Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. E eu quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. E esse versículo é um versículo muito conhecido e está escrito assim: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. A palavra do Senhor sempre nos diz para orarmos ao Senhor, pedirmos a Deus em nome de Jesus Cristo, e aquilo que nós pedimos nos será dado. Mas muitas vezes nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, nós fazemos campanha e não recebemos o que desejamos. Mas por que será que isso acontece? Tiago nos revela que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos pelos motivos errados. Então imagine o cenário. Por exemplo, uma criança chega da escola e pede para o seu pai um tênis novo. O pai, intrigado pelo pedido do filho, pergunta. Primeiro ele se pergunta, será que o tênis do meu filho está velho? Será que eles estão furados? O pai perguntando para si. E diante disso, o pai chega e pergunta para o filho: Filho, por que você quer trocar o seu tênis? Qual é o motivo desse pedido? E o pai se surpreende com a resposta do filho, porque o filho, sendo criança e não tendo máscaras para dizer a verdade, ele confessa ao pai: é para fazer inveja aos meus colegas na escola. Diante desse cenário, qual você acha que seria a atitude correta desse pai? Dar o tênis para o filho ou não? Certamente que o pai não daria o tênis para o filho por esses motivos e ainda conversaria com a criança sobre essa situação, sobre esse sentimento, sobre essa maneira de se posicionar. Quando eu e você fazemos um pedido ao Senhor, Deus ele vê as intenções do nosso coração. E com Deus não adianta a gente querer colocar máscara, porque nós somos como essa criança que não tem capacidade de usar máscara diante do Pai. Então, Deus ele olha a intenção do nosso coração. Ainda que você não diga ao Senhor qual é a intenção do seu coração, qual é o real desejo que está por trás do seu pedido. Deus ele sabe quais são essas intenções. E Tiago aqui ele nos ensina que nós não recebemos os nossos pedidos porque pedimos por motivos errados, egoístas e pecaminosos. Então nós precisamos sim examinar o nosso coração antes de fazer os nossos pedidos e pedir as coisas corretas. Talvez você pode olhar para mim ou olhar para a sua vida e dizer, mas eu não consigo orar corretamente porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Meu amigo, minha amiga, abra a Bíblia. Quando você abrir a Bíblia de Gênesis até Judas, você vai ver várias orações sendo feitas. Salmos, tem vários salmos que são orações feitas. Em Gênesis tem orações feitas. Tem orações feitas em Levíticos. Tem orações feitas em 1 Samuel, 2 Samuel, em Juízes. Tem orações feitas em Jeremias, em Isaías, em Zacarias, em Colossenses. Tem oração feita para todo lugar na Bíblia e para todas as situações, financeira, familiar, emocional e espiritual. O que acontece é que às vezes nós não queremos nos esforçar para encontrá-las, né? Só que hoje, graças à tecnologia, nós temos também ferramentas que nos ajudam. Se você colocar no Google, por exemplo, versículos que falam de oração espiritual, vai aparecer para você. Orações feitas na Bíblia, vai aparecer para você. Mas será que você está tendo verdadeiramente a intenção do seu coração de encontrar a verdadeira face, a verdadeira essência da oração que Deus quer? Às vezes é isso que eu e você precisamos olhar.
Porque nós pedimos mal, porque a intenção é mal e nós não recebemos. E aí, quando nós temos a oportunidade de conhecer quais são as orações corretas que agradam a Deus e que trazem resposta para nós, às vezes nós colocamos empecilho. Não, é que é muito difícil ler a Bíblia. Não é que eu leio a Bíblia e eu não entendo. Não é que eu leio a Bíblia, mas eu não consigo encontrar uma oração lá dentro. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já vivi. E sabe, não é vergonhoso a gente falar. Nós estamos sendo como essa criança que eu falei e fiz analogia para você, de que ela chegou diante do pai e sem nenhum tipo de vergonha ou constrangimento falou a sua verdade para o seu pai. Eu quero tênis para não fazer inveja nas minhas coleguinhas. Eu quero chamar atenção, eu quero ser melhor, eu quero ser maior. Eu quero ser reconhecida, eu quero ser aplaudida, eu quero ser vista. E às vezes nós achamos que escondendo isso de Deus, nós vamos receber a resposta à nossa oração e vamos ter aquilo que queremos. Isso não é verdade. Então, do mesmo jeito que você abre o seu Instagram, o seu Facebook, ou o Google, e você coloca lá receitas que você quer fazer com frango, receitas que você quer fazer sem glúten, saladas e opções de molhos que você quer fazer, use também a tecnologia a seu favor espiritual, para que você tenha crescimento espiritual, para que você conheça a palavra do Senhor. Coloque a Bíblia falada e explicada no seu telefone, enquanto você estiver dirigindo, enquanto você estiver limpando a casa, enquanto você estiver fazendo uma caminhada, em vez de ouvir coisas supérfluas que não te acrescentam em nada, ouça aquilo que vai te edificar o seu espírito, que vai te fazer entender qual é a essência de Deus, qual é o desejo de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nós estamos vivendo tempos de guerra espiritual, de batalha espiritual, não está fácil ler a Bíblia, não está fácil orar, não está fácil jejuar, não está fácil nós tirarmos tempo com Deus para estarmos presente nesse tempo de oração com Deus. Nós estamos em tempo de guerra e muitas pessoas estão continuando pedindo as mesmas coisas e não recebendo nada. Não é a oração, não é com Deus que tem algo errado. Somos nós que ainda não nos alinhamos àquilo que é a essência de Deus. Eu e você nós podemos mudar, eu e você nós podemos falhar, eu e você nós podemos não conseguir realizar, mas Deus, Ele continua imutável, continua fazendo e cumprindo as promessas dele. E nada melhor do que você pegar as promessas bíblicas e declarar. Porque a palavra do Senhor está escrita para nós que Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Então, se você orar a palavra de Deus, ele vai ter compromisso com a palavra dele sobre a sua vida. E aí você pode orar sobre a sua casa, você pode orar sobre a sua finança, você pode orar sobre a sua saúde, você pode orar sobre o seu relacionamento, você pode orar por salvação, por libertação, por cura, você pode orar por tudo da maneira correta. Desde que você invista um tempo seu para buscar e entender qual é a vontade de Deus para a sua vida dentro da palavra do Senhor, mesmo que usando essas ferramentas tecnológicas que tanto agregam ao nosso conhecimento, crescimento e proximidade da palavra do Senhor. Então faça pedidos a Deus, faça a oração a Deus, mas faça da maneira correta. Veja quais são os seus principais pedidos a Deus, aqueles que você mais passa tempo orando, pedindo, e vê se isso está compatível com a palavra do Senhor. Agora também veja quais são os motivos por trás desses pedidos que você está fazendo. Se é por status, se é por prazer, se é por orgulho ou se é por real necessidade da sua vida. Peça orientação ao Espírito Santo para que você possa identificar essas coisas, para que ele possa iluminar a razão e a intenção do seu coração para você não ficar enganada. Tem um trecho na passagem bíblica que fala assim, que existem pessoas que estão sendo enganadas pela sua própria vontade. Elas estão iludidas pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer. Então elas não conseguem enxergar a verdade.
E quando nós não enxergamos a verdade, nós não reconhecemos o erro. E se não reconhecemos o erro, nós não temos como consertá-lo, como mudar a direção, mudar a rota. Porque toda vez que você quer chegar a um lugar, ou que você quer conquistar algo, você vai na direção daquele lugar. Agora, se você não tem conhecimento nenhum, você pega qualquer rota. E qualquer rota não te leva para onde você deseja. Assim também é o nosso pedido e a nossa oração. Se nós não sabemos e não examinamos qual é a intenção por trás do nosso pedido, a realidade desse pedido, nós podemos estar sinceramente enganados na presença do Senhor. E só o Espírito Santo pode revelar isso para nós. Então que você tenha coragem de ser como essa criança que chegou diante do Pai e falou a verdade, na sua inocência, na sua pureza, para que ele pudesse ensiná-la, direcioná-la e mostrar para ela aquilo que estava no coraçãozinho dela e que se não fosse tratado já de pequenininho, quando ela crescesse, isso ia trazer muitos mais prejuízos para ela. E o Espírito Santo, ele faz esse papel de pai conosco. É ele que nos mostra, é ele que nos direciona, é ele que vai moldando esse enxergar para nós, é ele que vai limpando as nossas lentes e mostrando as intenções do nosso coração. Onde a gente está sendo soberba, onde a gente está sendo orgulhoso, onde a gente está sendo vaidoso, onde a gente está sendo invejoso, onde a gente está sendo procrastinador, onde a gente está contaminando as outras pessoas ao invés de edificá-las. Então tudo isso o Espírito Santo faz, mas para isso tem que haver da minha e da sua parte um tirar de máscara, sabe? Ser real, ser verdadeiros, para que ele possa mostrar. Então que hoje eu e você possamos ouvir a palavra do Senhor escrita em Tiago, que às vezes nós não recebemos porque nós pedimos pelos motivos errados, para gastar em nossos prazeres. Então que nós possamos reavaliar a nossa oração e que se nós não estivermos tendo resposta, que nós possamos buscar todas as ferramentas que nos levam a conhecer a essência de Deus e aquilo que agrada ao Senhor, para que Ele verdadeiramente possa nos alinhar àquilo que é eterno, aquilo que realmente vai trazer bênção sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra. Como é maravilhoso saber que o Senhor se preocupou em deixar escrito na tua palavra tudo aquilo que nós precisamos para que haja transformação, mudança, alinhamento, a nossa vontade para aquilo que é essencial e que vem do Senhor para nós. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir hoje, ilumina o nosso coração para que possamos enxergar quais têm sido as razões por trás dos nossos pedidos. Nós estamos pedindo errado? Nós pedimos, Espírito Santo, por favor, nosso Senhor, ajuda-nos a enxergar, nos ensina a orar como se deve. Nos mostra dentro da tua palavra as orações que foram feitas, bem-sucedidas, porque tinham uma intenção, um propósito que cumpria não só aquilo que é terreno, mas aquilo que também é espiritual na nossa vida e através da nossa vida. Não nos deixe ser enganados pelos nossos sentimentos, nem pelas nossas vontades, nem pelo orgulho do nosso coração. Que nós possamos todos os dias refletir a tua vontade, o teu querer nas nossas orações, que possamos ter orações sinceras diante do Senhor, que possamos entregar o nosso coração com paixão, com fervor, em oração ao Senhor todos os dias. Renova a nossa mente, o nosso entendimento e nos faça enxergar, sentir e viver de modo que esteja alinhado à palavra do Senhor. Para a glória, para a honra e para a glorificação do teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fica com Deus e um grande abraço.